Olá pessoal, o tema de hoje, Value and Reference Types, requer um pouquinho mais de atenção porque ele parece confuso, mas na verdade não é. Quando nós falamos de modos de alocação de memória, em C# nós temos dois tipos de variáveis, Value Types e Reference Types. Value Types são variáveis que, quando criadas ou instanciadas, elas recebem uma posição de memória e essa fixa, e essa posição de memória vai conter os valores da variável. Ok? Então, por exemplo, uma variável inteira x, valor 100 aqui, vai ter uma posição de memória 2 bytes para conter aqui o valor 100. Mesma coisa aqui, y vai ter um endereço de memória que vai conter o valor 200. Quando eu faço a atribuição x igual a y, o que é feito? Esse valor aqui é passado para cá, ou seja, cada variável continua com a sua posição, só que o valor é que é deslocado de um lugar para o outro. No caso do reference type, a coisa funciona um pouquinho diferente. Quando eu instancio uma variável do tipo reference, ele, em vez de alocar um espaço para o valor, para o conteúdo dessa variável, ele deixa um espaço para colocar o endereço de onde você vai buscar o conteúdo da variável. Ok? Então, por exemplo, aqui, a classe A, ela aponta para um lugar que tem o endereço de onde estão os valores dessa classe A. Ok? E quando nós fazemos aqui a atribuição, o instanciamento, nós fazemos A igual a B, o que na verdade nós estamos fazendo é o seguinte, o valor não é movido de cá para cá, mas o ponteiro daqui passa a apontar para lá. Isso aqui é interessante e é meio confuso, porque você vendo só esse comando aqui, dá a impressão que você tem uma cópia de A em B. Mas, na verdade, você tem um valor só apontado por duas variáveis diferentes. As variáveis são A e B e elas apontam para o mesmo conteúdo. Essa atribuição tem esse resultado, que é bem diferente desse daqui da Value Type, ok? Bom, quando você está falando das propriedades de uma classe, a classe A, por exemplo, tem as propriedades x, y e z, públicas, vamos dizer assim. A classe B, as mesmas propriedades, etc., ou outras propriedades. Quando você atribui propriedades de uma classe para outra, por exemplo, aqui as duas classes são do mesmo tipo, vamos dizer. Então, elas têm, portanto, as mesmas propriedades. Quando eu movo a propriedade P1 de uma para outra, o que é feito? Cada uma mantém o ponteiro para o seu conteúdo e, no caso, a propriedade é movida de uma classe para outra, ok? Bom, isso aqui está entendido, né? Parece confuso, mas na verdade é fácil, né? Agora, uma variável reference, ela atribui valores assim por endereço, por default, mas na verdade ela pode atribuir valores por value também, dependendo do tipo de variável reference. Por exemplo, a string. Se eu tiver uma string ABC, string é uma variável reference. Ou seja, quando eu tenho uma string S não tem um lugar para colocar esse valor ABC. S tem um lugar para colocar o endereço de onde está o valor ABC. E a mesma coisa embaixo, string T não tem o valor M, não. Ela tem o endereço de onde você vai encontrar esse valor MNOP, que é este. Quando você faz uma atribuição de T para S, o endereço da string S vai mudar de lugar. Por quê? Porque esse valor aqui não cabe mais onde ela está. Então, o que o compilador, o que o C# faz? Ele aloca um novo endereço para a string S e move esse valor aqui, MNOP, para esse novo endereço. Então, a string S agora vai apontar para um lugar que contém este valor aqui. E esse valor aqui não é o mesmo daqui. Tá? Seria bom um exemplo, né? Parece confuso. Vamos fazer um exemplo já já. Antes de passar por exemplo, nós estamos mostrando aqui alguns tipos de value types e alguns tipos de reference types. Como value type, nós temos byte, os inteiros, todos os valores numéricos, float, estruturas, valores simples como boolean. E as referências os reference types são string, objetos dinâmicos, array, classes, tudo pertence a essa classe aqui. Nesse endereço aqui, você tem a documentação da Microsoft, que tem a lista completa
E alguma explicação adicional para alguma coisa que eventualmente não tenha ficado claro. Bom, vamos passar, por exemplo, então. Aqui, eu fiz um pequeno programa que a gente cria duas classes e tenta fazer essas atribuições para ver o resultado, para ver o que acontece. Vamos passar para o código do programa. Primeira coisa que é feita aqui é o seguinte. Nós criamos essa classe de modelo aqui, Working Class Model, que tem 3 propriedades, P1, P2 e P3. Aqui, o que eu faço? Eu instancio essas duas propriedades, essas classes aqui, eu faço duas classes, instancio duas classes em cima desse modelo. Então, eu vou fazer uma classe A aqui e uma classe B aqui. Cada uma delas tem, inicialmente, conteúdos diferentes. E aqui, para fazer um exemplo para o caso das strings, eu vou pegar essas duas strings aqui, essa aqui tem o conteúdo ABC, essa aqui vai ter esse conteúdo aqui, e nós vamos ver depois como é que isso aí funciona. Ok. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, vamos comentar isso aqui. E vamos deixar esse pedaço aqui assim. Esse é o pedaço que está valendo. Aqui, o que faz? Estou movendo a classe, estou atribuindo a classe B o que é a classe A. Então, eu estou, de uma certa maneira, fazendo B igual a A. Mas nós vamos ver o que isso significa. Bom, aqui, só para ficar claro, estamos deixando aqui, mostrando o que nós estamos fazendo aqui, né? E aqui estamos colocando o conteúdo da string T, movendo a string T para S. E vamos ver o que acontece. Start no programa. Então aqui nós temos as duas classes, classe A e classe B. Como eu fiz isto, movi a classe A para a classe B, o que vai acontecer? Vou mostrar o conteúdo da classe A, é este. Vou mostrar o conteúdo da classe B, também é esse. Bom, tudo bem, nada mais, por enquanto tudo lógico, porque afinal de contas eu atribuí B a A, né? Tá certo? Eu movi isso aqui para cá. Bom, agora vamos ver o que acontece se eu fizer uma modificação aqui, ó. Então eu peguei essa propriedade e modifiquei, essa outra propriedade modifiquei, essa outra propriedade aqui também, e aqui eu vou mudar o valor desse string aqui para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vou dar um Move to Class. Quando eu dou um Move to Class, eu cliquei nesse botão aqui. O que foi que a gente fez? Move to Class, o que ele fez? Ele pegou o conteúdo da caixa de texto e moveu para cada uma das propriedades da classe. Ou seja, a propriedade da classe A, P1, P2, P3 passou a ter o conteúdo que tinha aqui nessas caixas de texto. Se eu der um show agora, o que acontece? É o conteúdo que eu tinha modificado antes que vai aparecer. Então, esta classe tem esse conteúdo e essa string agora, a string S também recebeu o valor dessa caixa de texto aqui e ela tem esse valor. Bom, modifiquei a classe A, mas e a classe B? O que aconteceu com ela? Eu não mexi nada na classe B aqui, tá certo, gente? Demos um move aqui, só fez isso aqui. Quando eu vou aqui na classe B, que eu dou um show, o que acontece? Ela aparece com os mesmos valores que tem a classe A. Bom, parece estranho, mas na verdade não é, porque as duas, quando a gente faz essa atribuição aqui, eu não sei se vocês lembram lá do slide, vamos voltar para ele. Quando eu fiz essa atribuição aqui, essa classe A ficou no lugar, A moveu para B. A classe A ficou onde estava e B não recebeu um novo conteúdo. B simplesmente passou a apontar para lá. O que mudou foi o endereço de para onde B aponta. Então, essa variável e essa variável aqui são, na verdade, a mesma coisa. Então, dá a impressão que a gente tem uma cópia da classe, mas não tem. Nós temos uma classe só, um conteúdo só, apontado por duas variáveis diferentes, tá certo? Então, isso explica por que a gente mexeu na classe A e quando a gente deu show na classe B, veio o conteúdo que estava na classe B. Agora, vamos tentar fazer isso aqui um pouco o inverso. Vamos ver o que acontece se eu mexer em B. Vamos dizer aqui, ó, foi modificado por B. Essa outra propriedade aqui foi modificada por B. Essa aqui foi modificada por B.
E essa string aqui foi modificada por B também. Quando eu der aqui Move to Class, ele vai mover essas coisas para a classe, eu dou o show, está aqui. Agora, o que aconteceu com a classe A? Não mexi na classe A. Se a gente pegar lá no programa, a gente vê que quando eu dou o Move to Class, quando eu clico nesse botão aqui, eu cliquei nesse botão aqui, ele veio para cá, e o que acontece? O que foi movido foi o conteúdo que estava nessas caixinhas de texto, foi movido para dentro das propriedades da classe B. Mas nada foi mexido em A aqui. Tá? Assim como eu mexi aqui em T, também não mexi em S. Agora, quando eu der um show aqui nessa classe A, o que vai acontecer? Eu vou passar para as caixas de texto o conteúdo das variáveis, das propriedades da classe A. E vou passar para a caixinha de texto string o conteúdo da classe S, da variável S. O que aconteceu aqui? Esse conteúdo aqui das propriedades vai mostrar o valor da classe B. E nada mais natural, porque nós estamos falando do mesmo conteúdo de memória aqui. Esta classe A e essa classe A fazem referência ao mesmo conteúdo de memória, ou seja, nós estamos falando da mesma coisa. Já a classe B, que faça valores por velho, não passa por referência, eu modifiquei aqui, ela não modificou esse string aqui, ou seja, embora eu tenha feito a atribuição da string aqui, T passou para S, quando a gente modifica a string aqui em T, a alteração não passa para S, porque a atribuição de string, embora seja uma classe, uma variável tipo reference, a atribuição da string ela é feita por value e não por referência como a de classe, ok? Bom, ok. Feito isso, o que nós vamos fazer então? Bom, então como é que eu faço? Se eu quiser salvar uma classe na outra, como é que eu faço? Não tem jeito? É sempre a mesma área? Não, não é assim que funciona. Vamos lá. Eu vou vamos mudar o programa, vou comentar esse pedaço aqui. E nós vamos passar a trabalhar com esse pedaço aqui de código. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Em vez de passar uma classe para outra, essa classe daqui para cá, eu vou passar todas as propriedades da classe A para a classe B. Tá certo? E agora, aqui, eu vou de fato conseguir uma cópia de uma classe na outra. Vamos ver se consegue mesmo? Estou dando start aqui. Show, classe A. Moveu a propriedades A. Aqui, as mesmas propriedades. Claro, uma igual a outra, por quê? Porque eu movi as propriedades de uma para outra. Tá certo? E aqui as duas strings têm o mesmo valor, por quê? Porque eu movi uma string para outra. Agora vamos dizer o seguinte, se eu faço uma modificação aqui, ó, modificado por A, modificado por A, e aqui, modificado por A. E aqui eu vou mexer nesse string e vou tornar um valor numérico. Move to class. Bom, quando eu dou Move to Class, o que foi que eu fiz? Movi tudo que estava nas caixas de texto para as propriedades da classe A e tudo que estava nessa caixa de string S, eu movi para a string S aqui. Se eu der o Show Class, vai mostrar que está refletindo as modificações que foram feitas. Mas e a classe B? Da outra vez que nós fizemos isso, quando a gente clicou aqui em Show Class, o que aconteceu? Aparecia o mesmo valor daqui, que tinha sido modificado, porque nós estávamos falando da mesma área de memória. Dessa vez fizemos diferente, porque a gente não moveu uma classe para outra, mas movemos as propriedades de uma classe para as propriedades da outra. Então, os valores permanecem os mesmos. Ok? Vamos ver o contrário como é que fica. Modificado por B. Modificado por B. Modificado por B. E aqui embaixo eu vou colocar a mesma coisa. Modificado por B. Move to Class. Show Class. Aqui, essa classe foi modificada pelos valores que a gente colocou aqui. E aqui, como é que ficou? Nada acontece. Por quê? Porque agora nós estamos falando de duas áreas de memória diferentes. Cada classe tem o seu próprio conteúdo. Os conteúdos não são o mesmo como era aqui nesse tipo de atribuição. Tá ok, pessoal? Ficou claro isso? Bom, então, beleza. Só mais uma coisa que eu queria falar aqui é o seguinte. Quando você faz essa atribuição propriedade a propriedade, isso aqui pode ter uma característica desagradável, que é o seguinte: vamos supor que você passa uma classe
classe cliente, por exemplo, que pode ter, vamos dizer assim, 20, 30 campos. Se você vai atribuir uma propriedade a um por um, você tem que escrever 20 linhas para fazer isso, tá certo? Uma para cada propriedade. Tem um outro jeito de fazer isso, é o seguinte. Eu peguei uma ideia de um cara da Stack Overflow e aí passei para essa função aqui. Essa função aqui, o que ela faz? Ela salva a classe A na classe B. Como é que ela funciona? Ela recebe esses dois parâmetros aqui, classe A e classe B. Aí o que ela faz? For each, ela percorre toda a lista das propriedades públicas da classe A, ok? Toda a lista. Então, ela percorre a lista. Então, a primeira, para cada propriedade na classe A que tiver, o que ela faz? Ela instancia uma propriedade, a propriedade de mesmo nome na classe B. Ou seja, eu peguei na classe B a propriedade que tinha o mesmo nome da classe A. Ok? E criei, instanciei uma propriedade PB correspondente. E para essa propriedade PB que eu acabei de instanciar, de referenciar, eu movo o valor que tem na classe A. Eu estou pegando o valor que a propriedade A tem e estou passando para a propriedade B. Então, eu estou percorrendo todas as propriedades públicas da classe A e, pelo nome, eu acho a correspondente na classe B e passo o valor para lá, tá ok? Isso aqui, pelo menos até agora, está funcionando direitinho. Bom, vamos ver se está funcionando mesmo? Então, trocamos aqui, não estamos fazendo atribuição assim, nós estamos usando aquela função para fazer a atribuição das propriedades. Estamos dando Start. Então, show class aqui, show class aqui. Bom, moveu, tá certo? Bom, agora, estou modificando aqui. Move to class. Show class foi modificado. Show class aqui não foi modificado. Modifico aqui, modifico aqui, modifico aqui, modifico aqui. Move to class, show class foi modificado. Aqui não acontece nada, aqui não acontece nada. Por quê? Por que não tem alteração dos valores quando clica aqui e quando clica aqui? Porque as classes estão independentes, estão apontando para áreas diferentes, porque eu não fiz isto, mas fiz isto aqui. Eu movi propriedade a propriedade. Ficou claro, pessoal? Bom, isso é importante, que às vezes a pessoa pensa que está fazendo uma cópia aqui, salvando uma coisa, depois o programa começa a ter um comportamento estranho e a pessoa pode ter dificuldade para entender o que é que está se passando. Acho que era isso. Muito obrigado, pessoal. Até breve.